Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós nos colocamos à disposição de fazer um resumo da nossa caminhada da vida espiritual que estamos traçando no grupo Auxílio dos Cristãos. Esse grupo é um grupo de aprofundamento sobre temas espirituais. E dentro desses temas, nós buscamos sempre trabalhar aquilo que é essencial. Aquilo que é essencial à vida cristã. Não tem nada aqui de dizer aquilo que é o certo, ou aquele modo que é o único modo que deve ser. Não. Dentro do grupo, dentro da formação do Grupo Auxílio dos Cristãos, que é a instância formativa do Texto dos Homens aqui em São Felipe, nós buscamos aprofundar aquilo que a gente já vive. Na verdade, o nosso lema é sempre este: avançar para as águas mais profundas. Ou seja, já estamos nas águas, né? Mas a gente ainda pode avançar para as águas mais profundas, como diz nosso Senhor. Então, a partir do momento que a gente se preocupa em conhecer um pouco melhor a vida espiritual, nós vamos nos deparando com uma grande... com conteúdos que a gente não sabia ou nunca prestou atenção como deveria pensar. Por exemplo, nós vamos começar então a conversar sobre oração. O que é a oração, quais os tipos de oração, como fazer, né? Quais ferramentas podem ser usadas no sentido de dinâmica para rezar com a palavra, rezar com a leitura bíblica, né, que é a palavra de Deus, a leste divina, rezar com a leitura espiritual, que pode ser com um livro de um santo, que pode ser com uma reflexão do Papa, por exemplo, um texto do Papa. Tudo isso são formas de rezar. E rezar, por exemplo, o terço. Então, dentro do grupo, a gente procura aprofundar aquilo que a gente já vive, avançar para as águas mais profundas da vida espiritual. Então, para aqueles que estão começando agora no nosso grupo, eu quero fazer uma breve introdução até o momento em que caminhamos. Para quê? Para que você, quando nos ouvir falar de certos temas, não se sinta assim, um peixe fora d'água. Não se sinta assim, o que é que ele está falando mesmo? Então a gente tem a dinâmica de repetição, por mais que hoje em dia seja muito complicado falar em repetição, mas nós repetimos vários temas, mas abordados de modo diferente, em contextos diferentes. Né? Por exemplo, quando a gente fala da graça de Deus, a gente não fala uma vez só e pronto, mas a gente fala procurando aplicar esse entendimento da vida na graça em vários âmbitos da nossa vida espiritual. Então, nós podemos aqui começar dizendo o seguinte: a vida espiritual, a vida do cristão, do batizado, da batizada, é uma vida que não é estática, não é uma vida parada, pronta e acabada. O processo de conversão, e nós escutamos isso nas homilias, o padre Marcos sempre toca nesse assunto, o processo de conversão é um processo que tem início, mas que só vai ter fim mesmo com o fim da nossa caminhada aqui na Terra. Então, existe aí um progresso da vida espiritual. Existe um ponto da onde a gente está, e a gente vai caminhando e avança para a vida espiritual. Tem hora que a gente avança, tem hora que a gente também regride, quando a gente começa a não praticar da forma que o Evangelho nos ensina, que nosso Senhor veio nos ensinar. Então a vida espiritual, para que a gente entenda de primeiro, é progressiva. Ela tende a progredir, tende a crescer. Tendemos a avançar para as águas mais profundas. E a tradição, por meio dos santos, né, a tradição da igreja, colocou para nós vários exemplos, várias formas de entender melhor
como é que se dá a vida espiritual. E alguns santos começaram então a chamar isso, logo no início do cristianismo, da escada da vida espiritual. Dividiram assim, 3 degraus. O degrau da vida purgativa, da vida iluminativa e da vida perfeita, da perfeição cristã, da vida unitiva. Como é que se dá isso? Por exemplo, Santa Teresa já abordou de forma diferente, né? Enquanto um santo fala de degraus, ela já fala de moradas, as 7 moradas da vida espiritual. São João da Cruz já aborda também de uma forma diferente. Ele fala da subida do Monte Carmelo, de uma noite interior que a gente vive, da noite escura da alma. Então, são vários os santos que tratam da vida espiritual, cada um a seu modo, mas sempre procurando mostrar para nós a vida espiritual é possível de ser avançada e precisamos avançar nessa vida. Um dos pontos que a gente pode começar é tentando explicar, por exemplo, a questão da escada da vida espiritual. Os santos, não consigo lembrar aqui o nome de um, mas pelo menos São João Clímaco, ele fala da escada da vida espiritual. E ele começa dizendo assim: a primeira etapa da vida espiritual é a via purgativa. A via purgativa é a etapa em que a gente se converte. Quando, na verdade, a gente faz um encontro com Deus. A gente se depara com a infinita misericórdia de Deus e com a infinita pequenez, com a finita pequenez que nós temos. Enquanto Deus é infinitamente bom e maravilhoso, sua misericórdia para nós é sem fim, nós, pelo outro lado, somos pecadores e miseráveis, muitas vezes. Então a gente olha para Deus e olha para nós e diz assim: Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. E aqui eu trago a citação do Evangelho da oração do fariseu e do publicano, né? O publicano batia no peito e dizia: Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. E essa via purgativa, esse primeiro estágio da vida espiritual, só tem início na vida do cristão quando ele rompe definitivamente com a vida de pecado. Não é que o cristão não vá pecar mais, mas ele começa então a entender que não podemos fazer uma caminhada com Deus sem romper com aquilo que nos atrapalha a caminhada. E o primeiro passo que se dá é um rompimento definitivo de vontade, de memória, de inteligência com aquilo que é oposição a Deus, com tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. O cristão dá esse salto. Mas isso não acontece sem a ação da graça de Deus. Sempre é Deus que toma a iniciativa, mas da nossa parte é necessário uma resposta. E quando a gente diz sim, quando a gente rompe com o pecado mortal, fazemos uma boa confissão, damos início a um processo dentro de nós. É a graça que faz esse processo. A graça de Deus faz uma mudança em nós, faz uma restauração em nós. A mesma graça que nós recebemos no batismo, que nos confere a fé, a esperança e a caridade, é devolvida para nós da parte de Deus quando nós nos arrependemos de nossos pecados e confessamos e recebemos o sacramento da reconciliação. E isso dá um início na nossa vida num processo chamado purgativo, que é o processo em que eu vou melhorando cada dia mais. Ou pelo menos deveria fazer isso. A partir do momento que eu entendo que eu não posso mais viver como a palavra de Deus nos fala, uma vida desenfreada como o filho pródigo, então eu começo agora a trilhar o caminho de volta para a casa do meu pai. E essa volta é uma volta dolorida, é uma volta que eu preciso fazer renúncias, que eu preciso me desfazer com essas renúncias de certos hábitos, de certos vícios que a gente pode ter. Muitas vezes é necessário até mudar o nosso jeito, por onde a gente frequenta, com quem a gente anda, não com nenhum tipo de preconceito, não é nada, mas a partir do momento que você tem um projeto de Deus em mente, não dá mais para poder continuar fazendo política de boa vizinhança com aqueles
que nos querem levar para um caminho contrário a isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando um rapaz, um homem já feito, vai casar, ele, no início, antes do casamento, tem muitos amigos, e se ele era de fazer curtição, de sair para tudo quanto é canto, a partir do momento que ele toma uma decisão de contrair um matrimônio, não é que ele agora vai ficar encarcerado, não é isso. Mas ele vai precisar romper o ritmo de vida que ele levava. Não vai poder deixar sua esposa em casa com seus filhos e ir para a noitada, né, com os amigos que continuam solteiros. Então, a vida do cristão passa por isso. Passa por esse rompimento de dizer, olha, meu caminho agora é este aqui. Não é um caminho que eu vou ficar 24 horas dentro da igreja, não tem nada a ver com isso. Mas é um caminho de opção entre duas coisas boas, né? Não vou dizer boas, mas pelo menos duas coisas que nos fazem bem, assim, no sentido de prazer. Eu faço a opção por aquilo que é de Deus. Porque o pecado, por mais que ele seja nocivo, por mais que o salário do pecado seja a morte, ele tem algo que nos atrai. Ele tem algo de prazeroso. E frente ao prazer que o pecado pode me dar, seja ele qual for, e o prazer da vida espiritual, que é exigente, mas existe ali sim uma satisfação, um caminhar com Deus, eu vou ter que fazer a opção. E essa minha opção, ela tem repercussões eternas. Então eu começo a meditar sobre a minha própria vida, a necessidade de mudar o meu coração, a necessidade de mudar o meu jeito de falar, que às vezes é um jeito duro, um jeito de criticar, um jeito de julgar. Então a conversão nessa primeira etapa da vida espiritual, chamada via purgativa, se dá nesses modos. Eu começo a rezar um pouco mais, eu começo então a aprofundar a minha oração. O outro estágio da vida espiritual, eu vou falar um pouco mais resumido, porque na verdade o cristão se demora muito na via purgativa, no caminho da via espiritual chamada via purgativa. O outro estágio é a via iluminativa. É quando a pessoa, já convicto de estar fazendo a vontade de Deus, ou de estar trilhando o caminho do bem, a pessoa agora é guiada verdadeiramente pela ação do Espírito Santo. Por isso que se chama via iluminativa. Continua com as confissões, continua com as penitências, continua com as orações, continua com a vida comunitária, com o cuidado com o próximo, mas isso tudo agora não parte do meu eu, da minha vontade, simplesmente, mas é o próprio Deus que começa a encontrar espaço no meu coração e impulsionar as minhas obras. É Deus que vai inspirando, por meio da sua graça santificante, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso dizer, em qual pastoral que eu vou entrar, de qual maneira eu posso evangelizar. Então é um processo onde a pessoa é tomada pela vida do Espírito. A renovação carismática chama isso de vida no Espírito. É quando a pessoa é verdadeiramente guiada pelo Espírito Santo de Deus. A fase unitiva já é também chamada de fase do matrimônio com Deus. É quando a alma está de tal forma unida a Deus que ela não tem mais vontade própria. A vontade da alma é a vontade de Deus. É aquela resposta de Nossa Senhora, quando o anjo diz para ela que ela vai ser mãe de Deus, então ela diz, fiat voluntas tua, que seja feito conforme a vossa vontade. Então, a pessoa que está no nível, no degrau da vida espiritual chamado vida unitiva, ela tem uma vida tão unida a Deus, aí já é uma vida de santidade mesmo, e nem todos os santos chegam a um grau tão profundo, né? Mas essas pessoas começam então a ter uma vida mística. É um processo que eleva a alma da pessoa a um conhecimento profundo da verdade eterna, a uma vivência profunda da vontade de Deus. É um santo, é uma santa verdadeiramente. Alguém que está num ponto mais alto que o homem e a mulher aqui na Terra pode alcançar mediante a graça de Deus. Então, só recapitulando, a vida espiritual se dá, segundo a tradição dos santos, por 3 fases, 3 caminhos. O caminho purgativo, o caminho iluminativo e o caminho unitivo. Esse caminho unitivo é o ponto mais alto,
onde os que chegam aqui nesse caminho, com certeza, já são santos e depois de sua morte é possível até de serem canonizados, né? São pessoas que estão extremamente unidos a Deus. Por isso que os santos falam o matrimônio de Deus. Então, nesse primeiro tópico que eu trago para vocês aqui, eu faço um resumo do porquê que nós iniciamos essa formação do Grupo Auxílio dos Cristãos. Trabalhar melhor esses temas. O que é a via purgativa? O que é que eu faço para viver bem o estágio da vida espiritual chamada via purgativa? Eu vou precisar entender melhor o que é oração, eu vou precisar entender melhor o porquê que a igreja me inspira, por exemplo, no tempo da quaresma, a penitência, a mortificação, o que é que tudo isso significa, né? Qual vai ser então a minha postura de participar da Santa Missa, de que forma eu devo estar para receber a comunhão, tudo isso é trabalhado nessa primeira fase, que é a maior fase que o homem e a mulher passa da vida espiritual, que é a via purgativa. São anos e anos nesse caminho. É um caminho de ascese, a igreja chama de ascese. É um caminho de exercício, é um caminho onde a virtude vai sendo exercitada a cada dia e a cada momento. Então também é nessa fase que a gente aprende ou aprofunda o nosso jeito de rezar. Esse nosso jeito de rezar, vamos deixar para o próximo tópico, para o vídeo não ficar ainda maior do que já está, para a gente trabalhar como se reza depois da conversão, né? Como é que a gente pode aprofundar o nosso jeito de rezar? Como é, então, que alguém que está na via purgativa faz o encontro com Deus mediante a oração e na vida comunitária? Fica, então, isso para o próximo tópico.